Na biblioteca virtual, muito bom, Estela, muito bom. Eu só tenho que aprender a instalar aquele VPN para conseguir acessar a biblioteca virtual. Muito excelente essa tua sugestão. Eu até acho que o futuro das bibliotecas é a biblioteca virtual, não, né, uma vez que a gente só vá para consultar, né, faz muito mais sentido dar um Ctrl F para procurar uma palavra-chave do que ficar folheando páginas de livro. Os bibliotecários que não me escutem, porque senão eles vão brigar comigo. Já brigaram, né? A última aula, nós fizemos translações de funções, né? Comprimentos, alongamentos, né? E nós vamos revisar isso, por que não, né? Nós vamos revisar isso porque vai facilitar a nossa vida. Vamos lá, compartilhar nossa tela aqui. Eu creio que ainda não esteja compartilhada. Compartilhar. Uhum. Tá aparecendo aqui um PowerPoint já, né? E o y igual a x quadrado transladado, né? Por quê? Porque eu escrevo assim, ó, y menos y0, esse é o padrão, f de x menos x0, né? Onde o y0 e o x0 é esse ponto aqui. Neste caso, eu tenho y menos 2 igual a x menos 0 ao quadrado. Neste outro caso aqui, eu tenho y menos 2 igual a x menos 0 ao quadrado. Eu estou fazendo questão de enfatizar esse zero aqui. Aqui eu tenho y menos 0 igual a x menos 2 ao quadrado. E aqui eu tenho y menos 0 igual a x menos 2 ao quadrado. E assim o translado é x menos o translado, y menos o translado. Bem tranquilinho. Nós fizemos o gráfico da raiz de x menos 3, que basta deslocar, né, de 3, ou x menos 3, que basta deslocar de menos 3. Nós fizemos um gráfico um pouco mais complicado. Nós tivemos que nos lembrar de uma regra, né? Nós temos aquelas regrinhas dos produtos que nós conseguimos notar, por isso que o nome é produto notável, que é x mais a ao quadrado, x menos a ao quadrado. O primeiro é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Este segundo aqui é o quadrado do primeiro, menos, só coloca menos aqui, ó, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tem mais um produto notável bem interessante, tem infinitos produtos notáveis, mas os mais importantes, né, os mais utilizados são esses, né, x mais a vezes x menos a, se você fizer as continhas, né, o chuveirinho aqui, né, a distributiva, você vai descobrir que é x ao quadrado menos a ao quadrado. Isso aqui você não precisa decorar nada, né? Mas é bom decorar, que agiliza a vida, né? Você, para caminhar, não pensa, vou colocar primeiro o pé direito, depois o esquerdo. Você faz decorado, então tem coisas na vida que tem que decorar, né? Mas claro que você sabe que de onde sai isso aqui, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, pelo amor de Deus. Então, este cara aqui, eu vou reescrever assim, como y igual a x menos 2 ao quadrado, né? O problema é que x menos 2 ao quadrado vai dar x quadrado menos 4x mais 4. E era para dar mais 5. Bom, para dar mais 5, você vai forçar a barra aqui, vai colocar mais 1 aqui. Pronto. Daí agora este cara aqui ficou exatamente igual a este cara aqui. Você vai reescrever isto fazendo y menos 1 igual a x menos 2 ao quadrado. Beleza? Agora você sabe fazer o gráfico de y igual a x ao quadrado e só vai colocar
o vértice da parábola em y igual a 1 e x igual a 2, que é esse caso aqui. Quando a gente já tem noção, é tão mais fácil, né? Mas mesmo assim, vocês me perguntam, eu falei bem rápido, né, em caráter de revisão. Brenda, Lucas, Isabela, foi possível entender com relativa tranquilidade o que eu falei aqui? Beleza, beleza. Bom, depois, ainda na aula passada, nós aprendemos reflexão, né? Troca x por menos x, né? Você faz essa reflexão. Troca y por menos y, né? Tanto é que na aula passada eu também disse que eu gosto que esse seja y igual a raiz de x, e esse daqui eu quero que seja menos y igual a raiz de x, né? Daí reflete em torno do eixo x. Tranquilo. Daí nós fizemos esse gráfico aqui, ó. Esse aqui já é razoável, né? Nós começamos a fazer o gráfico de y igual a raiz de x, né? Raiz cúbica de x. O gráfico de y igual a raiz cúbica de x faz parte daquela tabuada, daquilo que a gente tem que saber de cor, né? Daí depois nós vamos começar a raciocinar, né? Faz y igual a raiz de menos x, y igual a raiz de menos x é esse cara aqui, né? E daí depois ficou y igual a raiz de menos x mais 2. Não, menos x menos 2. Menos x menos 2. Porque menos com menos, daí esse mais que está aqui na frente, então ele simplesmente vai ser jogado para direita 2. Né? Então esse gráfico, ele simplesmente ele vai vir um pouquinho para cá e vai fazer isso aqui, ó. Tá? É esse gráfico aqui, né? E que ele está bem apresentado aqui embaixo, e aqui o número 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Né? Então cada risquinho vale 2. Aula passada ainda nós fizemos o gráfico de algo que envolve um módulo. Né? Nós começamos, eu pelo menos começaria fazendo assim, ó, y menos 4 igual a menos o módulo de x. Tá? Então agora, opa, de x menos 2, né? Aqui fica claro que você vai começar com y igual a módulo de x, depois y igual a menos módulo de x, né? Já vou fazer o menos direto, menos módulo de x. Você vai ter que jogar esse menos, né? Esse menos você vai jogar para o lado de cá, na verdade é menos y igual ao módulo de x. Tomar um cuidado com isso. Por quê? Porque eu não posso passar esse menos lá para o lado de dentro, isso não é um parêntese, isso é um módulo, né? Então, menos y igual ao módulo de x, y igual ao módulo de x seria esse gráfico aqui, ó, esse pontilhado. Esse aqui é y igual a módulo de x pontilhado. Isso igual y igual a menos módulo de x. Agora, eu vou colocar eles 4 para cima e 2 para a direita. Então, é só questão de trazer esse V de ponta cabeça mais ou menos para cá, né? Onde ele está 4 para cima e 2 para a direita. Não é tão difícil se a gente sabe a tabuada de cor. É como fazer potenciação se você sabe a tabuada de cor. Agora, vai fazer 2 elevado na terceira, se você não sabe quanto que é 2 vezes 2, né? É difícil, né? Então, a tabuada é fundamental saber de cor. Agora,
alongamento, né? Espichar e encolher uma função. Eu penso que a melhor maneira de escrever é essa aqui, ó, y dividido pelo alongamento em y é igual a f de x dividido pelo em x. Então, essa azulzinha aqui, que tem esse 2, eu escreveria assim. Y sobre 2 igual a cosseno de x sobre 1. Tá? Então, em x ela não muda, e em y ela é alongada de um fator 2. Da mesma maneira, essa azul aqui, que é alongada de um fator meio, eu escreveria y sobre 1 meio igual a cosseno de x sobre 1. Então, ela é alongada de um fator meio, ou seja, ela é comprimida. Essa azul, né? A azul sempre é modificada, né? E a padrão é a roxinha. Eu escreveria ela assim, y sobre 1 é igual a cosseno de 2x. Cosseno de 2x é igual a cosseno de x sobre 1 meio. O que acontece? Ela é comprimida no eixo x. E é o que você vê que acontece com essa onda azul. Ela é comprimida. Enquanto a roxinha faz um ciclo, que é daqui até aqui, ó, daqui até aqui é um ciclo da roxinha. Vamos ver quantos ciclos faz a azul. A azul vai fazer, olha, daqui até aqui a azul fez um ciclo. E daqui até aqui ela fez outro ciclo. Ela faz 2 ciclos. Ou você pode, é até melhor pensar que ela faz um ciclo, a azul faz um ciclo na metade do tempo da vermelha. Se é que o eixo X é tempo, pode ser qualquer coisa, que eu estou tão acostumado com tempo que já falo em tempo. Da mesma maneira, nesse segundo caso, eu vou fazer y sobre 1 igual a cosseno de x sobre 2. Né? Sempre mantendo aquela regra y dividido pelo alongamento de y, né? Se a 1 não alonga nada, é igual a f de x sobre o alongamento em x. Se é 2, dobrou, né? Tanto é o que dobrou o comprimento, né? Enquanto a roxinha fez um ciclo, esta daqui só fez meio ciclo. Ciclo é o pedaço da onda em que ela não se repete. Nós temos várias ondas cíclicas em engenharia, tá? Muita coisa, no universo muita coisa é cíclica. Quem quer saber se o universo é cíclico, eu aconselho ler esse livro aqui, ó, A Espreita do Pêndulo Cósmico. Só entende quem fez engenharia ou quem está fazendo. Quem não é da área das exatas não vai entender esse livro. É um livro relativamente fácil e pequeno. É um livro para engenheiro ler, porque não é muito longo, não. Tá? Mas é interessante porque um pêndulo é algo que oscila. Né? Por isso que é a espreita do pêndulo cósmico. Tudo é formado por ondas, né? Inclusive a vida. Muito louco, como a gente não sabe de nada. O próprio som é uma onda, né? O som é uma onda mecânica. Aqui nesse microfone está sendo transformado numa onda elétrica, que muitos têm internet via fibra já em casa, que virou uma onda eletromagnética, que é a luz, que vira uma onda elétrica, que vai para o alto-falante, que vira uma onda mecânica de novo e que bate no nosso ouvido, que balança. E vai saber lá dentro no cérebro quanta coisa não balança também. Então, as ondas periódicas, elas são fundamentais. Tudo isso só para dizer que o seno e o cosseno são importantes. Aqui alguns testes de simetria que nós já aprendemos. Trocar x por menos x. Trocar x por menos x.
y por menos y, né? E aqui, se trocar os dois, né? Aí eu digo que eu tenho simetria com relação à origem. E, obviamente, tem ondas que não têm simetria nenhuma. Me parecem bonitas as ondas que têm simetria. Me parecem bonitas as pessoas que têm o rosto simétrico, né? Eu tenho esse lado aqui exatamente simétrico com esse, ó, sem cabelo aqui e sem cabelo aqui. Por isso que eu sou uma pessoa bonita. É difícil fazer piada na aula online, né? Ninguém faz nenhum kkkk ali para ajudar, nada. O bom aluno é aquele que deixa o professor achar que ele é engraçadão. Então, obrigado aí pelo kkk aí, queridos. Ai, ai. Vamos lá. As funções, elas ainda podem ser classificadas quanto à simetria como pares e ímpares. Isso aí tem tudo a ver com a potência, né? Se eu pegar uma função aqui, y igual a menos x ao quadrado, né? O menos eu coloquei só porque a boquinha está para baixo. Tá? Obviamente, menos, se eu pegar o ponto 2, né? Tanto faz se eu pegar mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 4. Então, isso acontece com as funções pares. Tá? Se eu trocar f de x por f de menos x, o y dá o mesmo valor. Isso é uma função par. A função cosseno de x é uma função par. Tanto é que isso aqui é um pedaço de cosseno e essa aqui é um pedaço da seno. Tá? Mas e se fosse y igual a x? Y igual a x ao cubo, né? Y igual a x ao cubo, estou tentado a dizer que é uma função ímpar. Por quê? Porque se eu fizer menos 2 ao cubo, mais ou menos 2 ao cubo, isso aqui vai dar mais ou menos 8. Então, o f de x é igual a menos f de menos x, né? Se esse aqui eu chamo de f de x, esse aqui é menos f de menos x, né? Porque deu menos x e deu o mesmo valor, só que negativo. E aqui está representado um seno de x, né? Então, eu posso dizer aqui claramente que cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar, apesar de não ser tão evidente, né? Mas as funções potência par são pares e as potências ímpares são ímpares, né? E o que define uma função ímpar não é o expoente, apesar de aparentemente ser. O que define uma função ímpar é x igual a menos f de menos x. E o que define uma função par é f de x igual a f de menos x. Aqui as duas são iguais e aqui as duas têm o sinal trocado e o mesmo módulo. Isso são coisas que é bom saber, mas não é fundamental decorar. Isso vem com a naturalidade. É como falar, né? Quando a gente fala o português, nós não precisamos pensar nas regras para falar. Todo mundo sabe quando eu me esqueço de falar o plural ou quando eu falo o plural sem saber a regra. E é assim natural que algumas coisas vão ter que ser para a gente. Tá? Famílias de curva. Né? Primeiro, até uma reta é curva. Aqui eu tenho o y igual a uma constante. Isso quer dizer que y não muda, é sempre igual. Dependendo do valor da constante, vai ser, mas vai ser igual, vai ser o mesmo. Tá? Essa é a família de curva y igual a c, ou família de retas. Né? Só que reta é uma curva em particular. É como comparar ser humano à vida. Ser humano é vida. Mas quando eu digo que é um ser humano, não é um cachorro, é uma pessoa. Aqui também, se eu falar reta, é um ser humano. Vida é tudo, curva é tudo. Só fazendo uma analogia. Agora, várias equações. Isso aqui sim, agora. Ó. Isso é uma equação de reta. AX mais B, MX mais B, MX mais N, põe o nome que você quiser. Mas este M, ele tem relação com o ângulo, né? Tanto que ele tem um nome bonito, é coeficiente angular, né? Porque é o M que dá o ângulo.
Se eu variar o M e deixar o B constante, eu vou ter essa família aqui de curvas, né? Essas aqui tem o M negativo, e essas aqui tem o M positivo, né? As que estão inclinadas para cima é positivas, para baixo é negativa, e essas aqui o M é zero, né? E essas aqui não existem, não são nem função, porque para ser função, eu não posso ter vários Ys para um X só. Tá? Vamos ver aqui, ó. Eu não posso ter, isso aqui não é função, porque esse X não sabe para qual Y levar, se ele vai para esse, se ele vai para esse, se ele vai para esse. Isso não é uma função de X. Tá? Assim como isso aqui também não é uma função de X, porque se eu pegar esse X aqui, ele vai para esse, vai para... Não é. Tá? Agora, esse aqui é função de X, porque esse X sabe exatamente para onde ele vai. Tá? Vamos dizer a parábola aqui de novo. Tá? Esse X aqui, ó, ele sabe que ele vai para esse Y. E não faz mal se o outro X for para o mesmo Y. Mas o X tem que saber para qual Y ele vai. Um X não pode ir para dois Y. Daí vem o cidadão aqui e diz, agora eu entendi bem o que é coeficiente angular, eu quero variar só esse B e deixar o M constante. Aí vai dar isso aqui, tá? Vai variar outro coeficiente, que a gente chama de coeficiente linear. Né? Coeficiente linear é o valor de Y quando x igual a zero. Né? Faz x igual a zero, y igual a b, é o coeficiente linear. Então, varia o ângulo e varia o corte, a intercepção com y. Bom, isso daqui, ó, isso aqui tem que estar tão, eu falo decorado, mas compreendido, e tem que estar correndo nas veias, indo para o coração, indo para a cabeça, tá? Isso aqui tem que estar dentro de vocês. Assim como isso daqui, ó. Y igual a x na n. Tá? Se for par, o gráfico tem esse jeitão. Se for ímpar, o gráfico tem esse jeitão. Esse é o jeitão de x ao quadrado, né? Ou seja, par. Esse é o jeitão de x ao cubo, que a gente já sabe que é esse jeitão, ou seja, ímpar. É, claro que vai variar um pouquinho de acordo com o grau do expoente, mas o jeitão é esse. Tem que ter noção do jeitão. Quando o expoente for negativo, né, eu tenho 1 sobre x na n. Se o n for par, esse número sempre é positivo. Então, o jeitão é esse. Se o n for ímpar, o jeitão é esse, né, de 1 sobre x. 1 sobre x é x dá 1 e 1 é ímpar. O x pode ser negativo. 1 sobre x quadrado é muito parecido com 1 sobre x. Só que não pode ser negativo, é óbvio, porque x quadrado sempre dá positivo. E se vocês forem ver, como é que eu sei que está em inglês, professor? Bom, primeiro que vocês não têm o direito de chorar porque está em inglês. Isso já não é diferencial mais nenhum saber um pouquinho de inglês. Especialmente no petróleo, vocês, né, vão ter que saber muito mais do que eu. Vocês vão ter que conversar em inglês. Tá? Mesmo que o Google invente ferramentas de tradução, ou não o Google, qualquer um, né? Mas às vezes você não quer saber de alguém escutando tua conversa para traduzir. E aí você tem que saber inglês, não tem choro. Bom, eu, como sei o inglês mais ou menos, deveria saber melhor, né? Estou falando de mim mesmo. Eu tenho um macete para saber quando é par e quando é ímpar, né? Claro que aqui fica fácil olhando para as figuras, né? Mas eu sempre tive essa dúvida, ó. Even e odd, isso eu sei. Mas eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tem 4 letras, é par. Odd tem 3 letras, é ímpar. Tá? Então fica fácil de decorar aí um macetezinho. Aula de inglês também, além de cálculo. Outras proporções, tipo, são as proporções inversas.
tá? São as proporções inversas. Você sabe que se você tem um gás, se você aumentar a pressão sobre ele sem mudar a temperatura, vai diminuir o volume. Né? E esse é o comportamento, tá? Esse é o comportamento. Você tinha uma pressão e um volume, você resolveu aumentar a pressão, naturalmente você diminui o volume, mas o produto PV é constante. Só para lembrar um pouquinho da física, né? E aqui tem um gráfico, né? Como ele é gerado, variando quando você diminui o volume e aumenta a pressão, né? Ó, diminui o volume, naturalmente vai aumentar a pressão, não tem gás vazando, né? Bastante interessante. Já veio alguma pequena aplicação. Polinômios. Né? Começamos com retas, vimos expoentes e agora polinômios. Este daqui, claramente, é um polinômio de grau 2, né? E de forma didática, aqui apareceram duas raízes. Pode acontecer de um polinômio não ter nenhuma raiz, um polinômio de grau 2. Tá? Quer ver um exemplo? Y igual a x quadrado mais 1. Vou tentar achar as raízes. Tenta. X quadrado igual a menos 1. X igual a raiz de menos 1. E aí? Tem raiz? Tem, mas os números complexos. E se eu fizer o gráfico, ele nunca vai cruzar o eixo X real. Vamos fazer ele aqui. X quadrado. Opa, era mais 1, né? Senão ele vai dar um toquezinho lá no zero. Mais 1. Veja que ele não cruza, né? Vou fazer esse gráfico de menos 1 até 1 para ficar mais fácil a visualização. Aqui até 10. Olha aqui, ó. Não cruza, não tem raiz. Então, do que me adianta isso? Adianta que o polinômio de grau 2, ele tem uma concavidade só. Ou é para cima ou é para baixo. E ele tem, no máximo, duas raízes. Não tem nunca mais do que duas. Às vezes nenhuma, mas duas ele pode ter. Né? Era só ter feito aqui x quadrado menos 1, né? Daí vai ficar x mais 1, raiz de 1, e você vai encontrar como raiz mais ou menos 1. Polinômio de grau 3, ele vai ter duas concavidades. Sempre n menos 1. Polinômio de grau 4, ele tem uma, duas, três concavidades. Polinômio de grau 5, uma, duas, três, quatro concavidades. Talvez ele tenha uma, duas, três, quatro, 5 raízes, mas não é garantido. Eu vou agora inventar um polinômio de grau 3, ou de grau 5 até, vamos fazer de grau 5, e vamos ver se a gente acha 5 concavidades nele. Vou fazer aqui x elevado na quinta, mais x, pegar um qualquer aqui, mais x na quarta, mais x na terceira, mais x ao quadrado, mais x, mais 1. Um polinômio qualquer. Vamos fazer ele de menos 3 até 3. Já ficou difícil de ver as concavidades, eu vou fazer de menos 2 até 2. Eu tenho que achar 4 concavidades. Aqui ele já foi muito para cima, né? Então, aqui eu vou fazer ele até 0,8, porque isso aqui é uma concavidade. Eu já posso fazer aqui até 0,8. Né?
Porque aqui eu já sei que ele só vai crescer. E aqui eu só sei que ele vai decrescer. Então, a partir de menos 1,2, ele só decresce. Menos 1,2. Bom, aqui ele só decresce. Eu consegui ver aqui uma, duas, só duas com cavidade. Certamente tem mais. Certamente tem mais. A gente está perdendo alguma coisa um pouco mais longe, talvez. Vamos fazer de novo isso aqui, ó. Um novo gráfico. A gente escolheu um gráfico a esmo, né? Não é tão fácil assim. Qualquer coisa eu vou à luta para achar esses pontos aí junto com vocês. Então, aqui eu só consegui no olho achar duas, né? Mas teria que ter 5. Existe um jeito para descobrir isso, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui usando esse software. Eu vou chamar de f de x essa função, vou colocar ela aqui em cima. Vocês, por favor, vejam só se não tem a obrigação de acompanhar 100%, mas acompanhar mais ou menos. F de x é esse polinômio de grau 5. Tá? Agora eu vou achar a segunda derivada e vou igualar a zero. Vocês não sabem o que é derivada ainda, vocês vão aprender, tá? Para ver o que espera vocês, Ctrl Shift D, tá? Para fazer a segunda derivada de f de x. Mas isso nós vamos lá no final da matéria, tá? Não é semana que vem que a gente vai ver isso. Não encontrou os pontos de mudança de concavidade. Bom, talvez eu tenha que mudar a função aqui, não fui feliz nessa função, tá? O que pode acontecer é de ter pontos iguais de mudança de concavidade, tá? Vamos colocar outro, não vamos colocar tudo 1. Quem sabe a gente encontre alguma coisa. Coloca às vezes um menos também aqui no meio. Tá, este último, agora eu vou, o menos 4 eu posso colocar porque parece que ele só menos 4, ou a partir do 6 ele só sobe. E eu tenho que dar um zoomzinho aqui no meio, ó. Aqui eu vou colocar, a partir do menos 1, parece que ele só desce. Menos 1. E aqui a partir do 3, parece que ele só sobe. Ah, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo alguma coisa a mais aí, ó. Estou vendo uma mudança de concavidade. Aqui está quase reto aqui no meio, está difícil de ver, né? Mas aqui tem uma, duas, três. Tem que ter alguma mudança de concavidade aqui no meio. Tá? Eu vou colocar ele aqui no 1,5. 1,5. Aqui tem cara, ó. E aqui eu vou botar 0. Mas tá, não dá quase nem para ver, porque aqui parece ser reto, né? Mas aqui tem uma mudança de concavidade, apesar de parecer reto. Quem sabe se eu colocar isso aqui, fazer o seguinte. Ó, parece quase reto esse pedaço, vai ser difícil de conseguir enxergar isso aqui. Mas reta não é porque é um polinômio. Reta não é porque é um polinômio. Então, há mudanças de concavidade. Deixa eu ver se esse aqui eu consigo achar os pontos. Senão a gente toca adiante.
Não consegue achar a solução desse cara aqui. Coisa mais estranha. Bom, mas eu vou achar de outra forma, tá? Quando você tem uma expressão cúbica, né, você pode usar um outro software aqui para achar as raízes. Tá? Eu estou fazendo aqui uma forma para encontrar onde há mudança de concavidade, tá? Vocês não precisam, não têm a menor obrigação agora de saber isso, tá? Este é o gráfico e eu falei que ele vai ter 4 pontos, 4 concavidades. Né? Ele vai ter 4 concavidades, então ele tem 3 pontos de mudança de concavidade. E eu quero achar... E se você não igualar a zero, professor? Se tirar esse igualado a zero aí? Também não fez. Eu vou tentar usar um outro software aqui para ver se ele faz para mim isso, tá? É isso que eu vou fazer agora. Né? Help roots, né? E claro que nós vamos usar com o devido tempo cada um desses, né? Então aqui esse roots ele acha as raízes de um polinômio. Tá? Primeiro eu vou dizer que o polinômio é igual àquilo que nós temos aqui no Mathcad, né? Eu vou colocar ali no MATLAB agora. Tá? Só as 20 menos 60, 42 e menos 6, só os coeficientes. E agora eu vou dizer que raízes, um pouco pequenininho, né? Eu já aumento de tamanho, tá pequeno até para mim, imagine para vocês aí. Aqui eu só coloquei os coeficientes. Raízes igual a roots, ele até me dá dicas de poly, né? Que são aqueles coeficientes. Vou mandar executar. E aqui ele me deu as raízes que o outro software não conseguiu encontrar. Tá? Aqui é 2, 0.7 e 2, 0.8 e 0.2. Tá? Então, vou voltar no gráfico. Eu até vou fazer o gráfico nesse software aqui agora. TMNMEI. Vamos fazer o gráfico nesse mesmo software aqui. Tá? Então, poly, vou deixar ponto e vírgula, raízes, vou deixar elas aparecendo. Né? E agora, aqui embaixo, ou até antes disso, vamos começar aqui. Clear vars, para limpar todas as variáveis. Vamos colocar o polinômio. Né? Então, f, né, é igual a arroba x. É assim que eu coloco o polinômio. Tá? Não se preocupem com a sintaxe já. X elevado na quinta menos. Eu até vou fazer mais fácil, desculpem. Eu sei que essas são onde acontece a mudança de concavidade, eu vou fazer o gráfico de menos 3 a 3. Então, vou dizer que x é igual a menos 3, variando de 0.001 até 3. É isso que eu quero fazer o gráfico. Estou sendo bem detalhista. E que y vai ser igual a x elevado na quinta. Tá? É importante eu colocar aqui um ponto elevado na quinta, senão ele vai pensar que x é uma matriz. Tá? Menos 5 vezes x elevado na quarta, mais 7 vezes x elevado na terceira,
O espaço é só para ficar bonito, tá? Mais um espacinho aqui, porque senão não vai caber. Agora é menos 3. Menos 3 ponto vezes x. Aqui não precisa de ponto vezes x elevado ao quadrado. Se colocar ponto vezes não faz mal nenhum. Mais 12 vezes x mais 1. X, y. Aqui eu estou mandando fazer o gráfico. Vou colocar uma grade ainda. Aqui embaixo apareceram as raízes que nós calculamos, e aqui está o gráfico, tá? De menos 3 a 3. Talvez eu devesse ter feito ele de menos 1 a 3, né? Não faz sentido fazer de menos 3, vou colocar de menos 1 a 3. Aqui eu consigo enxergar melhor. Vou tirar esse cara daqui, colocar ele aqui na tela. Agora eu consigo até dar uma olhadinha, ó. Né? Daí aqui teve um ponto de mudança de concavidade que nós calculamos. Eu vou colocar aqui embaixo onde nós calculamos 0,2. Então, vamos lá. 0,2, vou colocar exatamente no 0,2 aqui. 0,2, ó. Por aqui houve uma mudança de concavidade. Né? Vamos ver onde mais teve mudança. Desculpa, foi em 0,2, está certo. Um pouco menos, 0,19, se eu conseguir chegar aqui. 0,19. Daí houve outra em 0,7. 0,76. 76. É o que deu para chegar. Né? Vou colocar para baixo aqui, fica melhor. Então, aqui a concavidade é para baixo, aqui não dá para ver, mas a concavidade é para cima. E depois em 0,19, em 2.047, por aqui, teve mais uma mudança de concavidade. Então, aqui é para baixo, aqui é para cima, aqui é para baixo e aqui é para cima de novo. Eu vou dar um zoom para ver se eu consigo enxergar essa concavidade aqui, que é para ser para cima, tá? Vamos ver se a gente enxerga essa concavidade para cima. É difícil de ver essa concavidade para cima, porque ela parece praticamente uma linha reta. Eu vou dar outro jeito, talvez eu faça só assim, para ver essa concavidade. Não dá para ver. Ela é praticamente reta, mas e se eu fizer assim? É difícil de ver, mas vocês acreditem, né, que ela é assim, assado, assim de novo, e depois ela sobe. Tá? Só que é uma concavidade pouco côncava. Creio que foi explicado essa questão das concavidades. Claro que esse polinômio aqui ficou muito mais evidente, porque ele é muito mais didático do que o que nós vimos antes. Né? Quem é que me falou antes para não colocar igual a 0? Eu, a Ana. Ana, eu vou aproveitar para perguntar para você uma coisinha aqui, Ana. Você entendeu aquele gráfico que eu havia colocado aqui? Vou tirar ele de novo, porque ele sumiu. Você entendeu a questão das concavidades, apesar delas não aparecerem decentemente aqui, mas nós achamos os pontos, né? Tipo, aqui a concavidade é para baixo, aqui é para cima, depois é para baixo e depois é para cima de novo? Entendi, sim. Tá? Porque aqui no meio parece uma reta, mas é côncavo, tá? Então tá. Quando a gente inventa exercício, essas coisas acontecem, né? A gente tem que ir batendo até achar
Naturalmente, a gente pode mudar os valores dos polinômios, né? Que tal a gente fazer isso aqui, ó? O que eu posso fazer é... Eu vou chamar esse valor aqui de A. Dá uma diminuída aqui, porque senão não vou conseguir ver. Só que daí isso aqui eu vou tirar daqui. É só o gráfico. Vou chamar esse primeiro valor de A. Aqui eu vou fazer mais B. Mais C. Mais D. Vou colocar tudo como variáveis aqui. Tá? E esse gráfico aqui, agora eu vou fazer de menos 10 até 10. Né? Nem faço ideia de quanto até quanto eu vou ter que fazer ele, mas por enquanto eu vou fazer ele de menos 10 até 10 e vou escrever A igual a um valor. Né? E eu posso colocar aqui um controle assim, ó. E eu posso variar esse A, eu vou fazer de menos 10 até 10, né? Com o passo de 1. Depois de mudado. Vou fazer a mesma coisa para o B, para o C e para o D. Veja como são legais, né? Isso aqui para dar uma simulada. B, C, D, E. Na verdade, eu teria que colocar ainda um F. Esse último aqui, o F. Agora todos valem 0. Né? Eu vou colocar valores quaisquer aqui. E aqui eu tenho um polinômio de grau 5 de menos 10 a 10, ó, vezes 10 elevado na quinta. Eu vou fazer ele de menos 4 até 4, né, porque aqui ele já está indo muito longe. Então, vou fazer de menos 4 até 4. Pode executar. Né? Agora eu já percebo que eu posso fazer ele menor, vou fazer ele de menos 1 até 2. Agora eu já consigo observar duas, né, talvez, certamente tem mais aqui no meio, tá? Mas eu consigo observar duas concavidades, mas aqui tem mais mudança de concavidade, né? Isso não é tão difícil de encontrar. Eu só não vou encontrar agora porque senão vou achar novos assuntos, vou antecipar alguns assuntos de cálculo. O que eu posso fazer talvez é dar um zoom para ver se eu encontro alguma mudança de concavidade, não foi tão evidente, né? Mas aqui no meio há alguma mudança de concavidade sim. Tá? Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Nós logo pegamos uma bucha aí para resolver. Para entender um pouco melhor isso, vou fazer o gráfico de y igual a x ao cubo, porque x ao cubo, né, um polinômio de grau 3, tem que ter duas concavidades. Né? E isso no y igual a x ao cubo também não fica tão claro. Quer ver? X elevado ao cubo. Né? Já fica um pouquinho mais claro aqui, ó, que tem uma e duas concavidades. Tá? Agora, e no x da quinta, será que tem quantas concavidades? Vocês estão vendo quantas concavidades aí? No x da quinta, não deveria ter 4? E só aparecem duas. E aqui claramente só tem duas. Tá? É porque esse ponto de mudança, aí tem o golpe, né? Esse ponto de mudança de concavidade, ele é múltiplo. Né? Então, eu digo que aqui tem 4 pontos de mudança de concavidade no x igual a 0. Pô, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Mas esses são detalhes que nós vamos estudar mais para frente. Tá? É o mesmo caso de raízes múltiplas, né? Se você tem, por exemplo, a equação y igual a x², né?
você vai dizer que... Quais que são as raízes desse polinômio x ao quadrado, né? X ao quadrado igual a zero, você vai dizer que ele tem duas raízes, 0 e 0. São raízes múltiplas. É muito doido, né? Ou quando você tem isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual... Não, menos 4 igual a zero, tudo bem. Quando o delta lá dá zero, pode acontecer. Eu vou imaginar aqui uma equação, é fácil, né? Vou fazer por soma e produto, né? Soma e produto. Eu vou colocar raízes repetidas aqui, 2 e 2. 2 com 2 dá 4. 2 com 2 dá 4. Dá 4, então vai ser x² menos 4x mais 4 igual a zero. Né? Quais que são as raízes dessa equação aqui? A gente já sabe que é 2 e 2. Tá? Duas raízes iguais. Vamos colocar no software para ver o que ele faz aqui. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Ó, ele diz que tem duas raízes iguais repetidas, que é o caso de quando delta é zero. Então, a matemática tem disso, a gente tem que se cuidar, tem regras, eu tenho que saber que, às vezes, tem essas coisas que nem sempre são tão claras, né? Que são as raízes múltiplas. Para entender numa primeira olhada, é o seguinte, o polinômio é degrau 2, ele tem uma concavidade. É degrau 3, ele tem duas concavidades. Degrau 4, ele tem 3 concavidades. Degrau 5, ele tem 4 concavidades. E vamos esquecer os pontos de mudança repetidos, por enquanto. Senão vai ficar muito complicado já de arrancada. Temos ainda as funções racionais, né? Deveriam ser racionais, porque elas vêm de uma razão. Né? A razão é uma divisão. Então, a função tem uma divisão. Se eu tenho uma divisão, eu tenho um problema sério quando o denominador é zero. E o denominador aqui é zero quando x for igual a mais ou menos 1. O problema sério é que não existe divisão por zero. Tá? E, normalmente, quando eu tenho um zero aqui no denominador, eu tenho uma assíntota no meu gráfico. Tá? Olha aqui, ó, uma assíntota. Esse gráfico ele dá saltos do menos infinito para o mais infinito e vice-versa, nas assíntotas. Mas também há funções, né, em que o denominador é zero e que não há assíntotas. Por exemplo, esse cara aqui, ele pode ser reescrito assim, ó. Vou escrever a parte de cima como x mais 1, x menos 1. Produtos notáveis, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. E aqui embaixo, se eu fizer as continhas, eu vou descobrir que eu vou ter a raiz em menos 1 e 3. Né? Vou fazer por soma e produto. Né? A soma tem que dar esse número negativo. E o produto tem que dar esse número ali mesmo, menos 3. Então, menos 1 e 3, menos 1 e 3. Isso aí. Então, aqui vai ficar x menos menos 1 e x menos 3. Tá? Essa função aqui, ela pode ser escrita dessa forma ou dessa, que é a mesma coisa. E aí, você esperaria uma assíntota em x igual a menos 1 e x igual a 3. Por quê? Porque aqui você esperaria uma assíntota, né? Se você reescrever... Você pode reescrever essa função aqui também como x que multiplica x mais 2 sobre x mais 1, x menos 1. Né? Você teve assíntota em mais 1 e menos 1. Né? Beleza. Aqui você espera ter assíntota em menos 1 e mais 3. Você vai ver que em mais 3 você tem assíntota mesmo, mas em menos 1 você não vai ter. Tá? Você não pode fazer isso. Tá? Você não pode. Mas é como se esse aqui cortasse com esse. Tá? Mas esse número aqui, ele não existe. Tá? Em menos 1, a função não é definida. Não é que dá 0 sobre 0. Não existe. 0 sobre 0 não é 1. 0 sobre 0 não existe. Por isso que é bola aberta.
mas também não é assíntota. Fica uma descontinuidade um pouco mais comportada do que uma assíntota. É só fazer o gráfico para ver. É o que nós vamos fazer agora. Tá? Eu vou fazer esse gráfico no Excel para a gente entender o que está acontecendo também com os números e não só com o gráfico. Eu vou colocar aqui o x, aqui o numerador e aqui o denominador. Vamos centralizar tudo para ficar bonitinho. O x eu vou variar ele igual como ele está nesse gráfico, né? Nesse gráfico ele varia de quanto até quanto? De -5 até 7. Né? É o que eu vou fazer. Então eu vou fazer aqui -5 igual a este de cima mais 1 até 7. Olha que sorte! Aqui eu vou escrever igual a x ao quadrado menos 1, que é o numerador. E aqui embaixo eu vou escrever igual a x ao quadrado menos 2 vezes x menos 3. Seleciono esses dois, clique duplo. Pronto, ele já fez tudo. Tá? Agora, a função y é 1 dividido pelo outro. Então, é numerador dividido pelo denominador. Note que aqui 0 dividido por 0 deu erro. Aqui é tudo onde tem assíntota, né? Então, aqui no ponto 3, ó, no ponto x igual a 3, deu erro. No ponto x igual a 1, deu erro também. Mas, mesmo assim, eu vou fazer o gráfico. Seleciono aqui, seguro Ctrl, seleciono aqui, inserir gráfico. Eu vou pegar esse gráfico com as bolinhas e ele fez um gráfico muito feio. Por quê? Porque ele emendou esse ponto aqui em x igual a 2, e aqui ele considerou 0. Tem um jeito de fazer isso melhor, sabe? Porque aqui ele fez totalmente errado. Totalmente errado. Você tem que vir aqui, ó. Uma forma é apagar manualmente. Tá? E a outra é automatizar. Eu não vou automatizar já, porque não é aula de Excel. Venho aqui, pago aqui e aqui. Agora esse gráfico já melhorou bastante. Só que ele dá saltos muito longos, né? Veja que ele pulou do -2 para o 0. Por quê? Porque só existe gráfico do -2 para o 0, porque por -1 a gente acabou de apagar. O que nós podemos fazer aqui, para ficar um gráfico melhor no Excel, é fazer de 0.1 em 0.1. Aí vai ficar melhor. Aí sim. Aí você vai fazer tudo isso aqui. Só que veja que agora ele não foi até 7. Nós vamos ter que aumentar esse tamanho. Vim aqui até 7. Pô, já fui muito longe. Me empolguei. Pronto, até 7. Mudou aquela posição de onde não é um número. Certamente ele deve ter alguma fórmula para me ajudar nisso. A gente já vai ver. Agora eu vou ter preguiça de achar na mão, né? Então deve ter aqui, se é um número, né? Se número. Vamos ver. Eu posso fazer assim. Igual a C. Este. Vamos colocar C e o que aparece? Sec.
if, não, igual a número vamos lá para o famoso Google. Como descobrir uma função para verificar se célula é um número. É isNumber, né? É num, é que tem acento. Poxa vida. Eu nem coloquei Excel, hein? Igual a num. E num tem acento também. Eu não sei por que traduzem as fórmulas. É num, né? Ele vai colocar verdadeiro. Então, eu vou fazer o seguinte. Igual a C. Se é número dessa célula igual a 1, então digite 22. Se não, digite 33. Então, eu não é 1, eu tenho que escrever aqui verdadeiro. Verdadeiro. Nossa. Vou mudar isso aqui. É num e a célula do lado. Deixa assim. Bom, se é número, vai aparecer verdadeiro. Vou ficar menorzinho isso aqui. Clique duplo. Vamos ver se vai aparecer falso lá onde é. Ó, falso. Era isso que eu queria, que aqui aparecesse falso. E agora eu vou escrever aqui saída igual. E esta célula daqui igual a verdadeiro. Então, 22, senão 33. Só para... deu certo, né? Se aqui eu mudasse para qualquer coisa, tipo R, vai aparecer 33. Beleza. Claro que eu não quero que ele escreva 22. Se for verdadeiro, eu quero que ele copie esta célula. E se for falso, eu quero que ele deixe em branco. Agora vejam lá embaixo, ó, onde deu falso. Era, deixa eu ver, eu acho que era no menos 1. Né? Vamos lá ver. Menos 1 tá mais para baixo. E veja que problemão que deu aqui, ó. Aqui era para ser 0. Esse valor esse aqui era para ser 0, porque é menos 1 ao quadrado, menos 1. E por que deu esse valor aqui? Isso é 0 também para o Excel. O problema é que ele arredondou. Mas como arredondou 1 ao quadrado? Bom, ele converte para binário. Vamos ter que adotar outra saída. Apaga, esquece tudo isso aqui. Né? Nós vamos dividir esse por esse somente se o denominador for diferente de 0. Né? E como assim? Assim, ó, igual a C. O módulo desse, né? Porque pode ser negativo, né? Se o módulo deste for maior do que 1e na menos 14, 1e na menos 10 eu vou colocar, né? Porque a partir de 1e na menos 10, 1 vezes 10 na menos 10, eu vou considerar um valor 0. Então, somente se isso acontecer,
você copia o Y. Se não, você deixa em branco. Deixa vazio. Se o módulo de C2 maior do que 1n a menos 10, está certo, tinha um parênteses a mais. Aqui a formatação. Agora vamos ver, vamos chegar lá no menos 1. Olha aqui, ó, nem o 0 é 0, ele colocou 1 vezes 10 a menos 15. Porque erro de arredondamento do computador, eles fazem isso mesmo. Tá? Vamos ao menos 1. Pronto, ó, agora ficou legal, como a gente queria. Né? Quando o denominador é 0, ele não faz conta alguma. Tem mais um momento em que o denominador é 0. Nós já vamos achar. Aqui ele deu 0 de verdade, né? Então ele não fez conta alguma também. Vou fazer o gráfico. Então esse é o Y e esse de cá também é o Y, né? Esse é o Y de verdade. Vou escrever saída. Seleciono este. Esqueci de segurar Ctrl. Agora você segura Ctrl. Vem para baixo. E vamos fazer este gráfico. Não vou pegar os pontinhos, senão vai ficar pontinho demais. Mas percebam que agora o gráfico já ficou mais bonito. Ele não precisaria ter essa assíntota aqui, né? Isso aqui ficou meio... Mas agora já dá para saber que o gráfico ficou mais com cara do que deveria ser. Aqui ele considerou 0, quando ele deveria ter considerado vazio. Que pena. Então aqui eu vou apagar para ver o que ele faz aqui e aqui. Ele vai agora ficou melhor, ó. Ficou melhor. Ele ficou vazio mesmo, e ficou como o gráfico deveria ter saído. Brenda, Eduardo, Mariana, foi possível entender o que eu falei aqui? Tá, devagarinho a gente vai aprendendo a usar o Excel também, obviamente, né? Mas é uma ferramenta extremamente útil. Eu não vi a Brenda. A Brenda foi a primeira a se pronunciar, tá certo. Bom, vamos só esse gráfico aqui ainda, né? Por fim, eu tenho y igual a seno de x em azul, né? Em azul está y igual a seno de x. E agora em roxinho eu tenho o mesmo gráfico alongado, né? Como assim, ó? Y sobre 2 igual a seno de x sobre 1/4. Então ele foi dobrado em y. Isso é fácil de ver. E ele foi comprimido 4 vezes em x. Será mesmo? Ó, um semiciclo do azul, será que dá 4 semiciclos do roxo? 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. É isso mesmo. Meus caros, para essa segunda aula de cálculo sobre funções é isso. A próxima aula nós vamos fazer esses gráficos aqui que são um pouquinho mais difíceis, tá? Mas eu prefiro iniciar isso numa próxima aula, que vocês estão mais descansados. Na turma extra, eles já foram feitos, vocês podem dar uma olhada lá nos vídeos da turma extra, porque daí vocês já vêm mais quentes para esses gráficos aqui, essa aula que a gente vai passar na sequência, tá? Nós vamos seguir logo todos esses slides aqui nas próximas aulas e algumas atividades eu vou deixar ali no Moodle para vocês irem fazendo. No mais, fazer aqueles exercícios do Anton, tá? Atividade vocês têm, né? E de tempos em tempos eu coloco uma tarefinha lá, faça o upload das fotografias dos enfocando conceitos do Anton.
né? E se a pessoa fizer o upload dessa fotografia, ela no momento do choro, alguma coisa, tá até gravado, hein? No momento do choro, alguma coisa, pode contar, dizer, professor, mas eu fiz esses exercícios aqui, conforme eu postei aqui no Moodle, tá? Então fica uma coisa boa até para vocês, né? Se vai que precisa de alguma nota, né? Pode ajudar um pouquinho. Não vai salvar ninguém se o cara tirar 0, né? Mas se precisar de alguns décimos, é uma forma legítima de argumentar um pouquinho. Alguma dúvida? Muito bem. Qualquer coisa, vocês façam um contato a qualquer tempo, aqui no Teams, no WhatsApp, se for mais urgente, tá? E eu posso, inclusive, se eu achar a dúvida bastante pertinente, fazer um videozinho separado só para resolver aquela dúvida. Um abração a todos, um excelente final de semana. Tá? Oi? Sim? Eu sou da turma extra. Tu viu na biblioteca da UDESC se tem o livro do Anto online? Não vi. Não? Não vi, mas de qualquer forma você consegue esse que eu te deixei aqui, né? Esse PDF aí. Uhum. Então, pode baixar o PDF ali do Moodle, né? Que tá tranquilo também. Tá bom, obrigada. Não é nada. Valeu, então. Até semana que vem, meus caros. Tchau, tchau. Excelente final de semana. Obrigado, professor, pela aula. Igualmente, tá? Bom final de semana. Valeu. Valeu aí, senhor.